Olá, pessoal. Eu sou Silvio Pereira, CEO e cofundador da Real Cloud. Hoje a gente está aqui inaugurando e continuando na nossa série de podcasts, Real Cloud Talks. E hoje vamos falar sobre um tema bem quente, que é a otimização de storage em nuvem, especificamente em nuvem AWS. E para isso, conto hoje com a presença de dois ilustres coautores e companheiros aqui que trabalham na Real Cloud. Vou deixar eles se apresentarem. Primeiro o Gilberto, nosso CTO, e depois o Lucas, o Head de CloudOps na Real Cloud. Por favor, Gilberto, bem-vindo. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Gilberto Ferreira, sou CTO e cofundador da Real Cloud. No momento, atuando aqui da Flórida, cuidando da expansão dos negócios para os Estados Unidos e o resto da América Latina. Atuo na área de tecnologia há mais de 25 anos. Já passei por empresas como Sun Microsystems, EDS, Indra, Oracle. Já vi muita coisa rolar nesse mercado de tecnologia, tendências vêm e vão, mas nada tão disruptivo quanto nuvem, A nuvem trouxe uma quebra de paradigma muito grande e realmente, sim, questões muito ligadas ao financeiro, que antes não eram abordadas. Legal, Gil. Lucas. Obrigado aí. Lucas, por favor, se apresente. E aí, Silvio, Gil, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Cavazzani, como o Silvio comentou, eu sou Head de CloudOps aqui na Real Cloud. Meu grande objetivo aqui é ajudar a gente a entregar resiliência e eficiência para os nossos clientes, da melhor forma, seguindo os processos aí e atendendo às melhores práticas da AWS. Estou também no mercado aí há mais de 5 anos e esse assunto que a gente vai falar hoje é bem interessante, porque a gente acaba, num mundo de agilidade, querendo fazer as coisas o mais rápido possível, acaba esquecendo da governança, Já teve até um outro podcast aí, a gente falando sobre isso. E hoje o foco aí vai ser de otimização de storage na AWS, como o Silvio comentou, então vai ser bem legal o papo aí. Só contextualizando, aí, Lucas, que a gente vê o dia a dia, a batalha do nosso cliente, para evitar desperdício. E como é difícil, às vezes, usando a própria tecnologia de nuvem, você detectar esse desperdício, E desperdício, eu acho que é um tema, assim, ninguém gosta de escutar essa palavra, Nem tampouco em casa, muito menos no trabalho. E nuvem, todo mundo sabe, O consumo é pago pelo uso. Então, se você está usando e desperdiçando, você está pagando por algo que você não está usando realmente, dói, Não só dói, mas isso pode ser realmente um problema de negócio. Esse dinheiro economizado, esse potencial saving que a gente chama, essa economia potencial, ela pode virar realmente receita, pode virar lucro, pode ajudar a empresa a fazer coisas diferentes, contratar mais gente, focar gente em projetos, tirar um pouco também da sobrecarga que existe no dia a dia, E eu queria escutar um pouquinho de você, Lucas, e depois do Gil, o que realmente o que acontece, na camada de storage. A gente tem muita otimização em várias camadas, E a gente chama isso de FinOps. FinOps cuida de custo em nuvem como um todo, e, logicamente, você vai se aprofundando na automação. E quais são... Contextualiza para a gente o que acontece no mundo de storage, na camada de storage em nuvem, em relação ao desperdício. Legal, Silvio. Bom, acho que se eu pudesse resumir numa palavra, medo de indisponibilidade, Acho que o medo do DevOps perder ali a aplicação, cair, ele ter uma disponibilidade, impactar o negócio, gerar um custo muito alto, acaba gerando esse grande superprovisionamento, vamos dizer assim. Então, o cliente ele prefere ter uma gordura ali, quase um seguro, como se fosse um seguro de incêndio, do tipo, cara, deixa eu deixar uma gordurinha aqui no meu disco para evitar qualquer tipo de incidente, qualquer tipo de situação que possa acontecer. E no dia a dia a gente sabe que pode acontecer, mas que ele tem arquivo, ou um banco de dados ficar cheio, e a gente vai entrar nesse tipo de discussão. Então, acho que esse medo gera esse desperdício, vamos dizer assim, e, de certo modo, também o próprio desafio da gente conseguir fazer esse downsize, essa redução do volume posterior. Então, você passa por um incidente, a gente aumenta ali para evitar essa indisponibilidade, quando percebe que está enchendo, opa, deixa eu aumentar de novo. E aí, quando é feito a sanitização, quando é feito a análise de causa raiz, para a gente conseguir reduzir o que de fato é lixo, o que não é, limpar ali, essa redução do disco, ela acaba ficando
é complexa, é bem desafiador fazer isso na nuvem, na AWS. Então, o DevOps acaba mantendo isso aí do jeito que está. A gente fala, joga na defesa, né? E para jogar na defesa acaba trazendo esse desperdício, né? Com essa capacidade adicional que não vai ser usada. E aí eu queria falar, relembrando, Gil falou bem, a passagem dele em várias grandes empresas, uma delas foi a Oracle, né? A Oracle, bem famosa por banco de dados, e eu lembro bem, né? E meus tempos de técnico, que existia e ainda existe, né? O cargo de DBA, e os DBAs são os caras que cuidavam de provisionamento, né? Tanto a nível de storage quanto a nível de capacidade computacional. E hoje a gente vai focar na camada de storage, né? E o que acontece, Gil, assim, na prática, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do exemplo prático quando falta capacidade num banco de dados. O que pode acontecer, né? Eu já vi acontecer na prática e o que traz esse efeito que o Lucas estava falando de medo, especialmente, né, em bancos de dados administrados pelo próprio cliente. Oracle é um dos exemplos, mas eu queria que você desse outros exemplos, né, nesse mundo, né? O que acontece de verdade quando o cliente erra na mão, no tamanho do banco, ou o banco cresce mais rápido do que o cliente tinha planejado? Sim, bom, bem colocado, Silvio. Lucas, essa questão do medo, né, como o Lucas falou, os DBAs sempre foram os guardiões ali, né, dessa área, né, de armazenamento para banco de dados, e tinham essa preocupação, inclusive, na parte de backup, né? Tinham que ser feitos os backups de archive, porque se enchesse um file system, estourava o file system e parava o banco, né? Então, por isso sempre houve esse superprovisionamento. Quando não existia nuvem, né, era mais fácil você ter acesso aos recursos, porque o data center estava dentro de casa, você tinha o controle ali, era muito mais fácil você alocar mais storage, né, como a gente falava na época, para crescer o banco de dados, aumentar o banco de dados, então você tinha mais controle. Na nuvem hoje, não é que você não tenha controle, você pode perder a questão de governança em custos. Isso é um problema hoje, né? Antes você dependia do financeiro ali para aportar, né, para aprovar os projetos para que fossem adquiridos mais storage, para os data centers e tudo mais, e hoje na nuvem é diferente. Você simplesmente sobe um serviço, aloca e começa a utilizar, e depois vem a conta. E é por isso que a palavra governança nunca foi tão utilizada quanto hoje em dia, né? A nuvem requer governança. E aí quando a gente fala de FinOps, isso está dentro da cultura FinOps. Esse paradigma hoje ele é muito importante para a realidade de quem usa nuvem, né? Então, governança é a palavra-chave. Então, é isso, é o medo, né? O medo de faltar área em disco fazia com que os DBAs superdimensionassem as suas áreas para banco de dados. Exato. E, bom, crescer, a gente sabe que a tecnologia permite crescer hoje dinamicamente, né? Online, real-time, sem impactar a performance, tampouco impactar paradas e tudo mais. O que acontece, Lucas, assim, na tecnologia que não permite, e aí eu queria que você fizesse uma analogia, que eu ia até pedir para o Gil também, mas enfim, eu acho que você também traz uma bagagem legal, de SAN é Storage Area Network, que é muito utilizado na camada de banco de dados, mais do que o NAS, que é o Network Attached Storage, né? Isso é tecnologias que deram serviços na nuvem, né? Esse serviço na nuvem de SAN, que é muito utilizado na camada de banco, é o EBS, Elastic Block Storage, que é o nome bonito que a AWS escolheu, traz um monte de tecnologias legais para permitir performance, I/O por segundo, garantia de throughput, né, vamos chamar assim, para um banco de dados, garantia de crescimento dinâmico, mas ele não traz embutido nele uma capacidade que deveria ter, inerente a ele, que seria a diminuição para corrigir esse superprovisionamento que a gente citou. Realmente, qual é a solução, né? O porquê que é tão difícil reduzir esse storage dinamicamente? E é fácil reduzir manualmente? O que isso introduz? É uma parada? Qual é o risco de se fazer isso manualmente, essa redução? Né? Eu queria que você contextualizasse em relação à tecnologia exatamente de Elastic Block Storage, que é o serviço de SAN da AWS. Perfeito, Silvio. Assim, é muito aquela questão de custo-benefício, né?
Às vezes o DBA, como o Gil comentou, ou o DevOps, ele superprovisiona e gera um custo adicional ali de $200, né, vamos, por exemplo, no disco, para evitar uma possível parada de um negócio, de um e-commerce que pode acarretar milhões de dólares, né? Então, qual é o grande ponto disso? O risco de vale a pena a gente parar, né? E até como a tua pergunta de como é que é feito isso na prática? É necessário a gente interromper, parar a máquina, parar o disco, criar um outro disco menor, copiar os arquivos de um lado para o outro, e isso pode gerar uma disponibilidade de alguns segundos, de alguns minutos. Vai depender de como vai ser feito isso, de como está a arquitetura do cliente na nuvem, né, para seguir, mas gera um risco. E se acontecer algo nesse meio do caminho? E se não der certo? Né? Como a gente comentou, a questão do medo está muito associado ao impacto no negócio. Então, não é trivial fazer essa redução por conta disso. É necessário você criar uma cópia desse disco, copiar os dados de um lado para o outro, e que vai gerar um impacto ali técnico, de $200, mas que pode impactar um negócio aí que gera milhões numa transação, naquele minuto, naquele segundo, dependendo do e-commerce do cliente, enfim, do negócio do cliente. Então, não é tão trivial fazer isso na mão, né? Mas existem outras alternativas, e até isso que a gente vai entrar aqui um pouquinho, que é uma solução que a gente está trazendo aí, né? A Real Cloud está trazendo a Datafy, para realmente fazer esse escalonamento, fazer esse auto-scaling de forma transparente para o negócio, de forma transparente para os clientes. Então, é bem legal. Legal. Antes da gente entrar no detalhe, queria trazer o Gil para a conversa, que me ocorreu aqui essa mudança, na verdade, de paradigma, né, do que o time de FinOps faz, do que o time DevOps faz, e entrar um pouquinho nessa jornada, né, de DevOps e FinOps, Gil, onde a gente tem aí um time responsável por custo, que é o time de FinOps, que nem sempre tem todo o poder e o conhecimento, ou até o domínio daquela tecnologia, e não é responsável por escolher aquela tecnologia, versus um time que escolhe aquela tecnologia, mas que não tem tanta preocupação de custo, né? Como é que a gente primeiro bota os dois times para trabalhar juntos, realmente fazendo com que o time de DevOps tenha as melhores práticas de FinOps, e dentre as melhores práticas de FinOps, focando na camada de storage. No último episódio a gente falou de várias camadas em FinOps, né? E, enfim, camada computacional, a camada de rede, a camada de ações, a camada de otimização de uso de instâncias, várias camadas, aí chegando na camada de storage, onde a gente está hoje, continuamos nesse dilema. Quem é o responsável por essa economia automatizada? É o time de DevOps ou é o time de FinOps, na sua visão? Gil? Na minha visão, é uma responsabilidade de todos, né? Implantar uma cultura FinOps é primordial, a gente fala de nuvem, a gente já viu isso aqui. É muito fácil, como eu falei, perder controle, né? Por isso requer right sizing contínuo, análise dos volumes com baixa utilização, políticas de desligamento, tudo isso está dentro da cultura. Se você não implantar essa cultura, dificilmente você vai ter êxito na otimização de custos, né? Porque o DevOps ele é muito levado pelo negócio, né? A prerrogativa é o negócio. Então, ele vai abrir mão de custo, sim, em prol do negócio. Só que a gente tem que olhar por um olhar mais amplo, né? O que é perfeito para o negócio, né? O cenário perfeito é você ter o mínimo de custo possível, né? O custo unitário, né? Como a gente fala. O menor custo unitário possível para que o negócio seja relevante. Assim, não adianta eu ter um custo nuvem excessivamente elevado, porque o ralo pode ser grande, né? O custo pode ser muito elevado, e não é por aí. Eu acho que a gente tem que implantar a cultura, né? A cultura é primordial quando a gente fala de FinOps, e todos são responsáveis nesse processo, principalmente o time de DevOps. É claro, eles não têm ali aquele contato direto com o financeiro, né? O time de FinOps tem mais essa prerrogativa, mas eles têm que estar inseridos nesse contexto. Acho que isso aí... Sem dúvida, sem dúvida. E aí, falando disso, né, assim, como fazer um time de DevOps adotar as melhores práticas de FinOps, mas indo além, usando automação, né? A gente vai falar em outro episódio da camada de Kubernetes.
Hoje a gente está falando da camada de storage que influencia diretamente a camada de banco. Banco, por si só, é uma tecnologia compartilhada, nasceu para ser compartilhada, né? Então, assim, compartilhamento de custo de banco é um desafio, divisão de custo de banco é um desafio, mas mais ainda, evitar desperdício em banco, que é onde a gente está focando hoje, é um grande desafio tecnológico, né? Por quê? Porque do jeito que foi desenhado a arquitetura da própria AWS, ela permite crescimentos dinâmicos, como a gente falou. Não permitem diminuições dinâmicas, nem tampouco identifica claramente como é esse desperdício. E aí que entra o que a gente chama de efeito DataFi. Né? O que é esse efeito? Realmente instalar um produto que vai monitorar com telemetria esse desperdício e realmente trazer essa automação. E aí eu vou passar essa bola para o Lucas explicar um pouco o que é isso, esse efeito DataFi e como criar essa elasticidade em tempo real. Né? Então, criar uma elasticidade onde não existe elasticidade. Explica para a gente um pouquinho isso. Claro, claro. Então, né, como a gente estava comentando, o EBS, né, o Block Storage da AWS, o custo dele é o valor de provisionamento do disco, e não, de fato, o que está ali dentro, né, quantos dados, quantos gigas você tem ali dentro. Então, esse efeito DataFi, Silvio, é um agente que a gente coloca dentro do ambiente do cliente, né, do cluster do cliente, da instância do cliente, do recurso, que monitora, de fato, quanto aquele disco está de utilização. Então, esse disco tem uma margem de crescimento, né, tem um potencial ali para crescer mais 30%, 40%, né, e ele mantém esse limite, né, essa variação estável. Então, se o cliente, né, precisa escrever mais alguma coisa no banco, ou coloca mais um arquivo pesado ali naquele disco, esse percentual vai diminuir. Com isso, a tecnologia, né, o efeito DataFi, vai fazer esse disco crescer de forma instantânea. E o contrário também acontece. Né? Na prática, quando o cliente fizer uma limpa ali, fizer uma redução dos arquivos e o percentual de espaço livre aumentar, né, de forma considerável, o efeito DataFi também vai, tem uma oportunidade aqui de redução desse disco, vamos otimizar para manter isso dentro da margem ali que a gente entende que faz sentido, que é segura para algum pico, caso ocorra. Então vai ter ali o que a gente chama de buffer, né? Uma gordurinha que, se precisar, tem, e aí quando precisar vai ter, e aí a gente consegue aumentar isso de forma instantânea, e quando for diminuir também ele vai manter esse limiar ali. Então... Mas me explica um pouco mais assim, instalou agente, eu entendi. Foi lá, o time de DevOps vai fazer essa função de instalar esse agente, e quem que vai monitorar isso, assim, do ponto de vista sistema? Tudo vai acontecer como se o cliente tivesse exatamente o time de DevOps tivesse exatamente o que o desenvolvedor pediu, né? Então, o desenvolvedor pediu uma capacidade e um throughput, ele vai ter aquela capacidade e aquele throughput virtualmente, porque ele vai ter aquilo reduzido dinamicamente ou aumentado dinamicamente. É isso. Exato. Né? E de quem é a responsabilidade de instalar e acompanhar e ter realmente a gestão sobre o funcionamento desse sensor ou desse agente DataFi. Perfeito. Então, assim que é instalado o agente, é feita a configuração, é tudo feito de forma automática pelo próprio DataFi. Então, na verdade, né, o cliente, né, a companhia, ela não vai precisar ficar monitorando, né? Até tem um custo que a gente fala do DevOps ficar ali olhando os alarmes, preciso tomar alguma ação, preciso fazer alguma redução ou aumentar o tamanho do disco, né? Criar alarmes no PagerDuty, que a gente brinca de tocar o telefone de madrugada, caramba, preciso aumentar o meu disco porque senão vai estourar, meu ambiente vai cair. Tudo vai ser de forma automática pela própria solução. Hoje em dia. Acontece com muita frequência. A gente também pode trazer... raro, mas acontece muito. Exatamente. Legal. Então, tudo isso vai ser de forma automática pela própria solução. Ou seja, em outras palavras, o time de DevOps vai ter um auxiliar ali naquela função que alarmaria de madrugada. Essas coisas só acontecem quando o cara está dormindo, normalmente, e no feriado. Né? Mas, enfim, vai ter alguém ali fazendo esse serviço de correção automática do tamanho dos storages que ficaram limitados em termos de crescimento ou ficaram sobrando com capacidade ociosa e desperdício foram eliminados. Né? Então, exato. Isso acontece de forma automática. Sim. Isso que eu queria marcar. Porque senão você tem que introduzir um processo manual de acompanhamento que não é tão eficiente. Né? Nunca será, né, tão eficiente quanto uma ferramenta
que é feita nativamente para criar esse efeito elástico, né? Que era o que a gente colocou lá no começo. Né? Sim, total. E um ponto bem legal, Silvio, que a gente está falando aqui de um disco, uma marca. Não, a gente está falando de centenas, de milhares de discos. Então, imagina o tamanho do Humanamente time. impossível fazer isso em tempo recorde, em tempo real, né? Exato. Sem dúvida. E aí, Gil, eu queria abordar também esse conceito que não é tão novo, mas que muitas grandes empresas estão adotando, que é o conceito de plataforma, né? Que é um pouco da junção de DevOps, FinOps, SecOps, numa plataforma que escala sozinha, que se cuida sozinha, que tem automação e que tem um time de plataforma, que é o time de DevOps avançado, com práticas de FinOps e SecOps junto. Fala um pouco desse conceito e como que a Datafy permite que não só FinOps se beneficie disso, do efeito econômico, né, benéfico, de redução de custo, mas também como que o time de DevOps, junto com o time de SecOps, porque isso também é uma questão de segurança, né? Você não vai colocar seus dados em risco numa instalação de um agente que vai automatizar seu processo. Então, como que o time de plataforma, né, vamos chamar assim, que é o novo conceito da junção de DevOps, FinOps e SecOps, o que nós chamamos de CloudOps, mas que o mercado muitas vezes chama de plataforma. Como é que esse time pode realmente tomar benefício disso em tempo real? Gil? Sim, vamos lá. Bom, o efeito Datafy, né, como disse o Lucas. O Datafy ele traz elasticidade real para um cenário onde não foi feito para isso, né? Então, hoje você consegue, através da ferramenta, não só trazer a projeção, mas a economia de fato, né? E aí, como o Silvio falou, todo time de plataforma sai beneficiado, né? Porque o DevOps ele está preocupado com o negócio e trazer operação... Com disponibilidade, resiliência, né, performance, sim, com tudo isso, né? Quer dizer, isso tudo está impactado positivamente com a Datafy, né? Não é uma coisa que, vou focar no custo. Não, estou focando na performance e na resiliência primeiro. O custo vem depois, mas o custo é importante, super importante. O custo é importante. Mas não pode ser o primeiro fator, né? Nunca não pode ser o primeiro fator. Nunca o primeiro fator, mas ele é importante, ele tem que ser levado em consideração. Sim. Que no final das contas o CFO não quer saber se foi feita a migração para um serviço mais novo que é mais barato, ou se o software traz uma recomendação de right sizing ativa, ou se existe um potential saving, né, uma economia potencial para aquela área de armazenamento. Ele quer saber, no final das contas, o quanto vai diminuir a fatura, né? Essa é a questão. Agora, o CTO não pode colocar a fatura em primeiro lugar, porque se isso derrubar o ambiente dele, e causar um problema de disponibilidade do serviço, o CFO vai ser primeiro a pedir a cabeça do CTO. Exatamente. Né? Então, logicamente, que essas coisas têm que caminhar junto. O efeito financeiro é fundamental por causa do negócio, mas a disponibilidade sempre vem primeiro. Né? Então, eu gosto de ressaltar isso, por isso que a gente fala da importância da junção multidisciplinar, né? Onde você tem um time de DevOps trabalhando com o time de FinOps, trabalhando com o time de SecOps. Segurança em primeiro lugar, performance e disponibilidade juntos com o custo. Nunca o custo em primeiro lugar, porque isso realmente não é o efeito de sucesso que a gente deseja. O efeito tem que ser automação com segurança, disponibilidade, resiliência, escalabilidade, elasticidade e todos os conceitos possíveis juntos, além da redução de custos e eliminação do que a gente chamou de desperdício lá no começo. Né? Fazendo, Silvio, então... nunca foi tão importante esses times trabalharem juntos, né? Por isso que eu falo, é uma quebra de paradigma. Sim, sem dúvida. A gente está entrando aqui no fechamento. Eu queria trazer casos práticos, assim, casos realmente de mercado, onde a gente pudesse mensurar essa economia, esse impacto, né, financeiro, logicamente sempre focando que a parte da automação, da resiliência, da plataforma, né, como todo, está mais do que resolvido, está melhorado e aprimorado. Né? Então, você está trazendo um conceito de plataforma, está trazendo um conceito de CloudOps, de SecOps, de DevOps, e, logicamente, ajudando o time de FinOps, todo mundo junto, porque, como o Gil falou, a cultura FinOps é de todos, não é só do time de FinOps, nem muito menos só do time de DevOps, mas que todo mundo realmente colabore. E aí, um caso prático, né, que eu gosto de citar, assim, tem um cliente com um caso de mais de 100 terabytes, e a gente rodou, logicamente, um assessment para ver quanto que isso resultava
em termos de economia por ano, né? E isso resultou em $54 mil de economia, simplesmente na instalação dessa automação. $54 mil pode parecer pouco para muitos, pode parecer muitos para poucos, então depende muito do seu ambiente, né? 100 terabytes não é muito hoje em dia, né? Estamos falando de clientes de petabytes, né? Com petabytes de storage, petabytes de EBS, e imagina se $54 mil é para 100 terabytes de economia, quanto que isso representa num petabyte, né? Então, você multiplica por 10, essa economia pode chegar a $540 mil por ano num cliente de petabyte. Então, essa conta, eu gosto de fazer uma conta de padaria, logicamente que a gente vai ver esse efeito de desperdício, tem a ver com o uso, tem a ver com cada tipo de companhia, com cada tipo de efeito medo, né? Quanto de medo foi embutido ali naquele provisionamento, ou melhor, naquele pré-provisionamento ou no planejamento, justamente porque a gente transforma o planejamento em realidade e nessa automação a gente traz junto com isso tudo a economia. E aí eu queria perguntar assim, mais casos, tanto o Lucas quanto o Gil podem trazer aí, né, como é que estão os clientes, em que nível de maturidade estão os clientes que precisam estar para adotar essa tecnologia, né, em relação à implantação disso. Que tipo de cliente é um cliente ideal para a Datafy? Perfeito, Silvio. Assim, a gente até estava conversando sobre isso recentemente. EBS, né, é mais uma das siglas ali da AWS. O que isso significa? Nem todos os clientes, né, têm visibilidade, né? A galera não técnica pode ter alguma dificuldade. Então, se o cliente tiver um banco de dados gerenciado por ele mesmo, um Redis gerenciado por ele mesmo, um Elastic gerenciado por ele mesmo, esse tipo de aplicação, vamos dizer assim, que ele mesmo toma conta e faz a gestão disso, e aí seja por N motivos. Pode ser que ele migrou recentemente para a nuvem, não migrou para o serviço gerenciado da AWS por uma questão de custo ou por falta de maturidade de usar o serviço gerenciado da AWS. Então, se ele ainda faz a gestão do serviço dele, a gente consegue, dar qualificável para o Datafy para a gente aplicar, fazer esse assessment e avaliar ali esse caso de uso. Tá bom. Gil, quer complementar com algum insight, alguma coisa que você acha importante falar agora nessa fase, em relação à automação e como que a gente pode ajudar o cliente a melhorar, né, esse efeito plataforma que a gente deseja? Eu estimulo muito o assessment, porque ali você já tem uma visão real, né, de quanto pode ser economizado com a plataforma. É uma plataforma que ela não só traz recomendação, ela executa e traz resultado real, né? E aquilo, em outras palavras, o Datafy ele não mostra só o quanto você poderia, né? Ele informa realmente quanto foi economizado, né? Quanto vai ser economizado naquele caso. Então, assim, não tem um cliente específico, né? Claro, quanto maior for a sua plataforma em nuvem, maior é o desafio, porque otimizar custo na unha, como a gente fala, ali é muito difícil quando o volume da infraestrutura é muito grande. Então, assim, o desafio é cada vez maior, né? Para clientes maiores, o desafio é gigante. Fala um pouquinho do ROI, Gil. Assim, essa ferramenta, ela se paga, ela tem custo? Como é que quanto custa uma ferramenta dessa em relação à oportunidade, né? Risco versus benefício, né? Então, ou a ideia custo de fazer versus acesso é benefício. justamente ter esse ROI, né? O que é ROI? Explica melhor para a gente. É o retorno sobre o investimento, né? O retorno sobre o investimento ali no caso da solução. E a ideia é trazer esse número para o financeiro, para que ele avalie e julgue. Assim, não, isso é uma solução que realmente vai trazer benefício para o negócio como um todo. Ou Né? seja, em outras palavras, a solução se paga com a própria economia que ela gera facilmente. É Exatamente. Isso. Essa é Exatamente. a mensagem final. Por isso que a gente estimula que seja feita uma prova de conceito, que vocês tenham esse assessment da ferramenta para ela mostrar o que efetivamente ela pode trazer de economia para... Legal. Bom, muito bom. Estamos chegando aqui ao fim do nosso episódio sobre otimização de storage, usando o efeito Datafy, vamos chamar assim. Datafy é a solução israelense que a Real Cloud trouxe para o Brasil e temos a exclusividade e a honra de representar aqui no território da América Latina, não só Brasil. Muitos especialistas vão duvidar, né? Eu brinquei e, enfim, a gente consegue criar um efeito dinâmico,
né, equivalente ao S3, que é o outro tipo de storage de objetos da AWS, onde você tem uma gestão automatizada para o EBS, que é uma coisa mais estática, mais performática, por um lado, custa mais caro, por outro, mas tem essa possibilidade de transformar um EBS num comportamento equivalente a um S3. Né? Então, quem duvidar, a gente pede, né, que duvide realmente, né, que possa fazer essa POC, né, que possa realmente chamar o nosso time para avaliar o ambiente em primeiro lugar, o tamanho, se tem realmente um bom fit, e testar, né, testar a ferramenta, botar para funcionar e ver realmente se seu ambiente se qualifica, né, com gastos aí. A gente procura gastos acima de $200 mil por ano com EBS, porque aí a gente tem um retorno garantido para o cliente, para a gente, do nosso tempo, e é o que eu falei, a ferramenta se paga sozinha, logicamente com a automação que ela traz, com melhorias no ambiente em geral. Ia pedir aqui palavras finais aí do Lucas e do Gilberto, agradeço vocês pelo tempo, sigam a Real Cloud no LinkedIn, e a gente vai ter esse episódio no YouTube, no Spotify. Vou deixar o Lucas dar uma mensagem final e nos vemos no próximo episódio. Lucas, por favor, e depois Gil. Primeiramente, obrigado, Silvio, pela oportunidade de estar aqui. Acho que é muito legal a gente ter esse tipo de discussão, né? Como você comentou, existe ainda um preconceito, será que a gente consegue otimizar o EBS mesmo? E a gente está aqui trazendo para as pessoas, provando que sim, a tecnologia está evoluindo, a gente consegue alinhar a agilidade necessária para o mundo de hoje com a governança, que é fundamental para os tempos modernos. Então, é bem legal, agradeço a todo mundo que está aí também. E como o Silvio falou, conectem com a gente lá no LinkedIn, podem mandar mensagem também. Estou disposto para a gente bater um papo, explicar um pouquinho melhor para vocês. Valeu, obrigado. Gil, por favor. Isso aí, obrigado pessoal, obrigado a todos. Silvio pela oportunidade, Lucas, foi muito bom estar aqui e conversar um pouco sobre histórias. É um tema antigo, mas que totalmente repaginado hoje com a AWS, com a nuvem. E é isso, o Datafy é uma solução que veio para mudar tudo, né? Como o Silvio falou, a EBS sempre foi uma coisa muito estática, e hoje com o Datafy a gente já viu que pode fazer muito com a EBS em termos de otimização, sem abrir mão, obviamente, da prerrogativa do negócio, né? Que é trazer desempenho, com segurança e tudo isso que o negócio exige. Obrigado a todos, é isso aí, Silvio. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio.